Olá, estamos de volta com o nosso programa Escola Bíblica e aprendendo hoje sobre um tema muito importante para a igreja, falando sobre os presbíteros. Isso mesmo, os homens de experiência da nossa igreja, os homens que Deus tem levantado para nos ensinar, para nos aconselhar, para nos admoestar. São pessoas que Deus tem levantado, são figuras importantes. Quando um presbítero, ele entende o seu papel e que ele deve estar ao lado do seu pastor, do pastor da igreja, estar ali para colaborar, para ser bênção, com certeza ele vai dar muito fruto. Evangelista Wallach, nos fale um pouquinho mais sobre o presbitério e também sobre as qualificações. Certamente pela envergadura da função, requer dele algumas qualificações, não é isso? Perfeito. Vencidos esses primeiros comentários a respeito das terminologias de ancião, presbítero, pastor e suas funções, aqui na lição nós temos algumas qualificações, né? E essas qualificações, elas significam características básicas que são necessárias para o exercício do presbitério. Pois bem, essa caracterização da atividade do presbítero, ela é realizada em vários versículos bíblicos, quando se tratam de pastor e quando se trata de bispos ou próprio presbítero. Portanto, nós temos vários versículos que tratam disso. Mas o nosso comentarista, ele separa algumas dessas qualificações, né? E uma delas é, a primeira, aquele que for irrepreensível. 2 Timóteo 2,15. O presbítero ou bispo, ele deve ser uma pessoa de caráter cristão ilibado. O que quer dizer isso? Íntegro, sem mácula, sem mancha, sem sujeira, que ele seja um grande exemplo, que ele tenha sua família ajustada, que ele não seja soberbo, que ele não seja raivoso, né? Na sua revista pode ter a terminologia iracundo, isso quer dizer raivoso, que ele não seja dado ao álcool, à bebida, tal qual assim nós tratamos na lição, quando nós tratamos sobre os pastores, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, amigo do bem e moderado. Então, essas são algumas das características do presbítero. E por conta dessas características, pastor Marcos e pastor Elias, nós começamos a estabelecer a importância deles para o governo da igreja. Observa-se a característica, essas características que nós citamos anteriormente, e aí nós começamos a fazer um vínculo quão necessário são essas pessoas valorosas, essas pessoas de respeito, essas pessoas de exemplo, não dado ao vinho nem dado à ganância, mas que sejam pessoas hospitaleiras, né? Então, nós temos vários exemplos de presbíteros nas nossas congregações, que é o que nós conhecemos e podemos falar, de pessoas que, apesar daquela imagem séria, rígida, de respeito, de moral, mas que eles são extremamente receptivos a nos dar aquela hospitalidade, principalmente para aquelas pessoas que são recém-convertidas. Então, eles são bem hospitaleiros. E nós temos, assim, a sua grande importância. Nós temos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14, diz assim, em que Paulo escreve a seu filho na fé: não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Olha só, nós vimos as grandes características dessas pessoas de moral, de respeito, de integridade, de exemplo, a sua importância no governo da igreja, e agora que nós estamos vendo um dos maiores sinônimos de autoridade dos presbíteros em se tratando de igreja primitiva, em que Paulo escreve a seu filho Timóteo para que não despreze o dom que foi lhe entregue através de uma profecia, mas que ela foi convalidada através da autoridade da imposição das mãos dos presbíteros. E, portanto, nós acreditamos nessa relevância, nós acreditamos que é presente, que é atual e que nós ganhamos muito com essas pessoas que realmente fazem a diferença na obra de Deus. Maravilha. Pastor Elias, dada a relevância do presbitério, porque a igreja ela tem muitas necessidades, né? As pessoas chegam na igreja sempre com muitas necessidades. E nem sempre o pastor vai ter condições de poder receber todas as pessoas e dar conta. Então ele precisa de auxílio
Então a gente percebe a importância do presbitério aqui, né? Nas necessidades da igreja. Assim como a igreja tem múltiplas necessidades, Deus também dotou a igreja de múltiplos dons, de múltiplos ministérios, né? E às vezes por alguma ou outra posição de algum presbítero, a gente pode querer, quem sabe, ficar com um negativismo, até mesmo uma má impressão, mas continua sendo uma função bíblica e muito importante para a igreja. Deve ser valorizada, portanto, né, pastor? Com certeza, pastor Marco. A atuação dos presbíteros, ou bispo, ou ancião na igreja, inclusive na de hoje, ela é muito importante. A atuação do presbitério consiste basicamente no ministério da palavra e no governo da igreja, né? No ministério da palavra, nós vemos lá em Atos, capítulo de número... Em Atos não, é 1 Timóteo, nós vemos também em Tito, né? O apóstolo Paulo orientando e dizendo a Timóteo que os presbíteros deveriam ter duplicada honra, né? Falando em 1 Timóteo, capítulo de número 5, e aqui falando mais propriamente no que diz respeito à atuação do presbítero no ministério da palavra. Em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 17, na versão atualizada, é uma versão que eu gosto muito. Esse texto nos diz o seguinte, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim, que ele deve ser tratado com uma honra elevada, com uma estima elevada, em amor. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então tem a ver aqui que o presbítero, ele é versado, ele é capaz, ele é habilitado para desenvolver as atividades no ministério da palavra, tanto no que diz respeito à pregação, à proclamação e também no ministério de ensinar, porque ele é um didascolos também, ele é um mestre. E quando nos fala aqui palavra e doutrina, está se relacionando a isso, a pregação, mas também ao ensino da palavra de Deus. E nós vemos aqui, o termo aqui que ele utiliza é que o presbítero é aquele que se afadiga na palavra, é aquele que mergulha mesmo até cansar na palavra, nas escrituras. Nós vemos aqui também que, do ponto de vista de organização da igreja, o presbítero ele funciona como uma espécie de proteção contra os ataques. Proteção de quem? Do rebanho. Por isso que Paulo fala em Atos capítulo 20, versículo 28, cuidai de ti, mas cuida do rebanho. Ele tem esse dever de, junto ao pastor, de uma maneira confiável, zelar, proteger o rebanho do Senhor. Proteger o rebanho de quem? Da figura outra que é interessada em ovelha. Eu aprendi que tem duas classes de pessoas, ou de figuras muito interessadas, ou de indivíduos muito interessados nas ovelhas. Um é o pastor, para cuidar, para zelar. O outro é o lobo voraz, para destruir, para sugar, para eliminar. Então, nós devemos ter muito cuidado. E o presbítero, ele desenvolve essa atividade de proteção, de cuidado ao rebanho. E contra os lobos, que pode vir de fora ou de dentro mesmo. Em Atos capítulo de número 20, no versículo 29, ele usa uma expressão, Atos capítulo de número 20, versículo 29, ele usa a expressão, Atos 20, versículo de número 29. Estarei lendo. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, olha aí, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, entre vós. Ou seja, eles vêm de fora para dentro. Mas tem os outros perigos que estão dentro, dentre vós. No versículo de número 30, ele usa a expressão dentre vós. Nós devemos tomar muito cuidado. É por isso que, em muitas ocasiões de situações delicadas, quando se é necessário decidir, como foi decidido também lá em Jerusalém, nós vemos em Atos, capítulo de número 15, quando houve o concílio, tem que passar pela avaliação do
presbitério, porque o presbitério é essa pessoa de confiança, é essa pessoa que está no exemplo. A palavra de Deus está estampada, ele é uma explicitação desta palavra que é a palavra de Deus. E nessa situação nós vimos ainda que o presbítero, ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Todo crente salvo, todo crente que é regenerado e que anda pautado na palavra de Deus, ele deve ser exemplo. Os presbíteros, os bispos, os anciãos, esses é que são exemplo mesmo, eles são o modelo, como nos diz Tito, na versão atualizada, capítulo 2, versículo 7, Paulo escreve a Tito dizendo para ele ser modelo dos demais fiéis. Então, no versículo 3, também na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e nós devemos entender que ser modelo, ser esse exemplo, ser essa referência, é porque o mundo não lê Bíblia, o mundo lê a nossa vida. Eles não olham o que a Bíblia diz, eles olham o que nós fazemos no dia a dia. Bom, a gente percebe aí que o presbítero ele é realmente uma função muito importante para a igreja, né, pastor Elias, evangelista Wallach? E nós precisamos cada dia orar para que o Senhor abençoe e use esse presbítero. O presbítero não é para estar ali naquela cadeira, ali apenas sentado. Ele deve ser um homem ativo, ele deve ser um conselheiro. Eu tenho um presbítero lá na nossa igreja e ele é um conselheiro, viu, pastor? É uma pessoa que ele chega às vezes, eu acho interessante, porque é o presbítero Luiz Pereira, esposo da irmã Renilde. Ele chega às vezes e ele quase que fica ao meu lado. Eu estou sentado na cadeira, ele sai da cadeira dele, ele chega ali e se inclina, e ele conversar comigo. E Deus usa muito. Olha, pastor, é isso, Deus me mostrou isso, Deus pediu que eu falasse para o senhor assim, assim, assim. E aquilo com certeza é uma motivação a mais para a gente que está à frente do rebanho, para poder pregar, para poder aconselhar. Então ele é aquele conselheiro realmente, um homem de oração. Assim tem que ser o presbítero. Ele tem que ser um homem de oração, não é, evangelista Wallach? Um homem de oração firmado nos preceitos mesmo da palavra de Deus. Tem até um texto em 1 Timóteo 3,5 que diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Uma entre aspas, né? Uma exclamação aí. Então, essa pessoa ela está firmada na fé, ser conhecedora da palavra, está firmada na sã doutrina, como o pastor Elias bem falou agora há pouco. E é interessante, muito interessante, que na minha Bíblia, que não sei de vocês, mas quando se trata desse texto da nossa leitura bíblica em classe, Tito, capítulo 1, aí a partir do verso 5, a epígrafe da minha Bíblia, pastor Elias, diz assim: encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos doutores. Isso vem bem a casar com o que o pastor Elias falou agora há pouco, quando se tratando da doutrina, do ensino, da orientação. E como está o texto escrito em Timóteo, ele tem que ter uma casa organizada, ele tem que estar firme em oração, firme na palavra, para que ele possa orientar as outras pessoas, né? Então, é por isso que não é um requisito básico, não é um requisito firmado a questão da idade para que você possa consagrar os presbíteros, tratando da nossa denominação. Mas você faz uma analogia, né? Daquela pessoa que ela tem essa experiência. Nós podemos ter pessoas jovens com a mentalidade muito pronta a estar orientando. Acredito que o pastor Marcos foi consagrado a presbítero muito jovem, né? E isso aí é um fato a ser levado em consideração, porque o critério de idade aqui não quer demonstrar a sabedoria. Quer dizer que existe a maior probabilidade, mas não é uma certeza. Mas, de certo modo, é que nós vemos na figura desses anciãos, dessas pessoas, desses exemplos, que eles podem contribuir muito nesse aspecto da orientação, da organização e, principalmente, para ajudar os pastores na obra de Deus. Maravilha, muito bem. Vejam aí que, assim como muito é dado, né, muito também é cobrado, né, dos presbíteros, né, mas de fato são figuras importantíssimas na administração da igreja.
E a gente tem um comentário aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal que eu acho interessante, que ele diz o seguinte: os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados presbíteros e bispos ou supervisores. Logo, conforme Atos 14, 23, a congregação local, cheia do Espírito, buscando a direção de Deus, em oração e jejum, elegiam certos irmãos para o cargo de presbítero ou bispo, de acordo com as qualificações espirituais estabelecidas pelo Espírito Santo. Então, são homens escolhidos por Deus, mas que observa-se nesses homens essas qualificações, além da direção de Deus. E é certo que Deus não vai direcionar para uma pessoa que não tem essas qualificações, né, pastor Elias? Deus é que vai tocar ali no coração da liderança que ele estabeleceu sobre a igreja para escolher esses homens de acordo com as qualificações morais, espirituais e também sociais, né, evangelista Wallace? Também ele precisa ser um homem bem quisto na sociedade, né? Ele precisa ser um homem que goze dessa credibilidade, porque ele vai estar ali como uma referência, né? Tem que ter um caráter, como diz um professor, um caráter granítico, né? Aquele homem cuja integridade ela é firme, ela é sólida, ao mesmo tempo ele tem também sensibilidade espiritual, ela é granítica em relação a não tender para o mal, mas é sensível para poder aconselhar, né? É um homem ordeiro, como diz aqui o apóstolo Paulo, amigo do bem. Ele não é para estar indo atrás de coisas erradas das pessoas, ele é um conselheiro. Infelizmente, em alguns lugares, alguns presbíteros perderam a noção da sua função e ficam aí, sabe, eles são um verdadeiro calo no sapato do pastor da igreja, em vez de ajudar, de orar pelo pastor, de estar ali ao lado da igreja, eles se tornam um calo, porque às vezes eles se acham dono da igreja, porque os presbíteros são os homens da casa, né? O pastor, o líder maior da igreja, ele está ali, mas amanhã ele pode ir para um outro rebanho, ele pode ir para outra cidade, mas o presbítero são os homens da casa, mas ele não pode achar que ele é o dono da casa, que ele não é o dono da casa, mas ele tem essa importância de ser um conselheiro, um ajudador, um cooperador, assim como os demais, né, pastor Elias? O senhor concorda nesse aspecto também? Com certeza. E quando se fala sobre essa relevância de referência, né, tanto espiritual quanto moral, que o presbítero apresenta para a igreja, isso se deve e se espera, o apóstolo Paulo está falando nisso, inclusive em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, o presbítero, ele é essa referência, esse homem idôneo, esse ordeiro, como o senhor falou, tanto que não se aceita e nem deve se aceitar acusação contra os presbíteros. Aí ele fala, exceto com 2 ou 3 testemunhas, né? É necessário que haja prova e tal, evidente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está entendendo que os líderes vão observar com clareza essas qualificações, que é o melhor e maior, é o maior e melhor parâmetro para se selecionar alguém ao presbitério, né? Observar essas qualificações previstas em 1 Timóteo, capítulo de número 3, né? Tito, capítulo de número 1, versículo de número 6 a seguir. Então, se isso não for observado, acaba que maculando essa situação e tendo problemas lá na frente, pessoas exercendo de uma maneira absurdamente, né, equivocada ou bem erroneamente no que diz respeito ou de acordo com o que a Bíblia fala, se tornando calos, né, pedras de empecilho na vida e na condução do líder da igreja, que é o pastor. Então, nós vemos que essa figura do presbítero, eu diria, pastor, que ela é muito importante, que ela apresenta e deve apresentar esse lado de confiabilidade. É uma pessoa na qual as ovelhas veem confiança, quando elas exercem à luz da Bíblia, né? E o pastor também, é claro. Se ausentar da igreja sabendo que aquele presbítero que vai estar ali vai estar cuidando, vai estar protegendo e zelando pelo rebanho, né, pastor? Confiável e tanto que são a essas pessoas confiáveis que uma ovelha, um cicrano, beltrano se sente à vontade
para pedir conselho, para pedir orientação, Exatamente, para pedir assim um norte na hora de uma decisão, esclarece, abre as situações, contam Perfeitamente. situações que são de natureza muito particular, mas se abrem ao ancião, se abrem ao presbítero ou ao bispo, porque são pessoas absolutamente confiáveis. Exato, é. E o cuidado que o presbítero tem que ter, aqui já finalizando aqui esse bloco, é que ele não pode se tornar um Absalão, né? Era Absalão que ficava na porta lá do rei. Absalão. Então ele tentava trazer as pessoas de forma com um artifício que ele criava para que as pessoas não fossem até o rei, né? Mas viessem buscar. Então o presbítero não pode ser aquela pessoa que, na ausência do pastor, queira colocar as pessoas contra o pastor. Ele não pode ter esse tipo de sentimento no coração dele. Por isso que ele não deve ser iracundo, que ele deve ser uma pessoa do bem, que ele não pode ter ganância. Ele tem que ser uma pessoa equilibrada, não pode ser dado ao vinho, porque a bebida alcoólica ela vai trazer desequilíbrio, descontrole. Ele tem que ser um homem equilibrado, né? Amigo do bem. Essa palavra é muito interessante, amigo do bem. Pois bem, nós vamos parar um breve intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, fechando esse tema maravilhoso, falando sobre o presbitério, tá bom? Não saia daí.